Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eu quero nessa manhã compartilhar uma palavra com cada um dos irmãos que possa estar assistindo esse vídeo, seja pela manhã, tarde ou noite, mas eu creio que o Senhor Jesus vai te falar contigo de forma grande e poderosa, amém? A palavra onde eu quero ler se encontra em Apocalipse capítulo 22, a partir do versículo 18, amém? A palavra de Deus vai nos dizer assim: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Louvado seja Deus. Queridos, todas as vezes que nós paramos e fazemos uma análise dos acontecimentos do Velho Testamento e os acontecimentos do Novo Testamento, nós vemos que desde o passado ao nosso presente, muitas pessoas elas tentam mudar alguma coisa dentro da palavra de Deus. E nós vemos que a grande maioria tenta trazer essa mudança dentro da palavra de Deus para que pudesse trazer um respaldo sobre aquilo que eles gostam de fazer, sobre as suas próprias práticas e as suas próprias abominações. E a palavra de Deus ela é bem clara em dizer que aquele que buscar acrescentar, ou seja, mudar alguma coisa dentro da palavra, todas as pragas que através de Deus foram escritas nesse livro, recairá sobre essas pessoas. E quando nós fazemos essa análise, muitas pessoas acham que esta mudança é só quando atualizam a Bíblia, é só quando tentam mudar algumas palavras dentro da Bíblia Sagrada. Mas eu quero dizer para você nesta manhã que essas mudanças, ela não vêm somente sobre aqueles que buscam atualizar e mudar o que está escrito dentro desta palavra. Porque existem situações que as pessoas mudam a palavra de Deus, que as pessoas buscam corromper a palavra de Deus mediante a sua queda espiritual ou até mesmo no momento em que se desvia da presença de Deus. Nós vamos ver, queridos e amados irmãos, que nos últimos tempos assim tem acontecido na vida de muitos. Quantos que, enquanto estavam na presença de Deus, enquanto estavam vivendo a verdade e quando estavam pregando contra o pecado e agindo segundo a vontade de Deus, ele defendia o que a palavra dizia, ele defendia as profecias, ele anunciava o verdadeiro evangelho, ele anunciava quem de fato era Jesus Cristo e o que ele sempre buscou a trazer e a implantar ao coração daqueles que viviam em sofrimento e pranto sobre a face dessa terra. E após a sua queda, e após ter se desviado da presença de Deus, a mesma palavra que um dia ele usou para exortar, ele usou para ensinar e colocou ao ouvido de muitos que seria pecado, que seria uma transgressão diante de Deus, hoje ele distorce ela, porque agora, ao invés dele defender, aleluias, a palavra, defender aquilo que verdadeiramente Cristo nos deixou dentro da palavra, ele agora usa para os seus próprios deleites. Ele agora usa pelas suas próprias vontades. Se um dia ele pregava contra o adultério, hoje por ele adulterar, ele abre parêntese dentro da palavra, ou seja, ele se enquadra nessa palavra que foi lida em Apocalipse 22, versículo 18, porque ele está acrescentando algo que não vem de Deus. Ele está acrescentando algo simplesmente para poder se defender daquilo que ele está fazendo. O certo é quando o homem ou a mulher de Deus peca, o certo é quando o homem ou a mulher erra nesse sentido, ou em diversos sentidos que a Bíblia vai nos dizer, é buscar reconciliar com o teu Deus, é buscar descer dos altares, é buscar parar de fazer a obra até ser curado por esse mal chamado pecado, para depois voltar a anunciar a palavra da forma correta. Mas muitos pela posição que está, muitos pelo nome que tem, muitos até mesmo pela fama que tem, ele prefere continuar a ministrar a palavra, porém, aleluias, usando argumentos que defendam a sua prática, do que
realmente falar a verdade, pregar a verdade, que vai servir primeiro para ele que está errado e segundo para aqueles que estão dando ouvido à palavra do Senhor. E o que me deixa triste, você mesmo sabe disso, é que essa é uma realidade. Enquanto muitos estão achando que estão mudando a Bíblia, aleluias, no sentido das atualizações que têm sido feitas, mas poucos veem que muitos nos altares estão mudando a palavra de Deus para simplesmente defender algo que ele está praticando. Tem pessoas que antigamente pregavam em dizer que Deus não aceitava os beberrões, mas agora, como ele bebe às escondidas, aleluias, ele não mais prega contra os beberrões. Por quê? Porque ele sabe que se ele for pregar contra os beberrões, vai ter alguém que vai apontar e dizer: como é que você prega dizendo que não pode se embriagar, sendo que você, que é o pregador, se embriaga? Outros vão querer arrumar parêntese, onde vai fazer com que o homem pode ter 2 mulheres, 3 mulheres, que pode adulterar, e simplesmente agora ele vai usar argumentos da Bíblia para dizer que tem um respaldo para isso. Não tem, porque a palavra de Deus ela não vai mudar pelo homem, mas é o homem que tem que mudar pela palavra de Deus, porque somente através da palavra que ele vai alcançar o reino do Senhor. Então eu vejo ainda aqui dentro da palavra mudanças que têm sido feitas nos últimos tempos, mudança que tem sido feita por muitos homens e mulheres de Deus que caíram, erraram, mas continuam nas posições e que assim estão nos dias de hoje, ensinando um rebanho sobre uma mentira a qual eles vivem por ter pecado, por ter errado e não teve a humildade de sair da posição que estava para ser curado primeiro e depois voltar a cuidar das ovelhas do Senhor. Quantos abandonaram suas esposas para estar morando com homens? Quantos abandonaram, aleluia, seus esposos para estar morando com outras mulheres? Antes dele se corromper, ele dizia que a Bíblia Sagrada deixava bem claro que Deus abominava esse tipo de ato. Mas hoje, como ele faz e pratica, então ele vai e diz nos altares que Deus só quer o coração, que Deus, aleluias, ele vê a fraqueza do homem e entende a fraqueza do homem, sim, mas a Bíblia vai nos dizer que Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Então o pecador a qual Deus ama é aquele que tem ciência do teu erro e aquele que busca diante de Deus um perdão e uma mudança para que ele possa estar apto para entrar no reino de Deus. Agora aquele pecador consciente que sabe o que está fazendo e faz porque gosta, esses não, querido. Esse a Bíblia não traz respaldo do amor de Deus, mas tem um respaldo da justiça de Deus, porque a justiça de Deus ela é para todos. A justiça de Deus ela vem para se cumprir na vida de todos. Então, independentemente, aleluia, da posição que a pessoa estiver, ela pode errar, pode, ela pode cair, pode, ela pode falhar, pode, mas quando ele se arrepende de todo o seu coração, ele alcança o perdão de Deus. Ele alcança o perdão de Jesus Cristo de Nazaré. Quantos têm colocado e acrescentado palavras na Bíblia para massagear o teu ego? Quantos têm acrescentado palavras na Bíblia para aceitar o teu pecado, para aceitar o teu erro? Quantos te abraçam pelo dízimo que tu tem, mas não se preocupa com a sua alma? Quantos te abraçam para ter as igrejas cheias, não te exorta, não chama a tua atenção? Aleluias! Simplesmente porque acrescentou heresias dentro da palavra ao anunciar para você, porque o intuito dele é receber de você, não é ensinar você o caminho certo que nos leva à salvação. Pessoas assim estão acrescentando coisas na Bíblia e eu creio sim na palavra que todos que têm acrescentado essas mentiras e esses enganos vão pagar um alto preço. Aleluias! E as pragas que estão escritas aqui na palavra do Senhor há de recair sobre a cabeça de cada um deles, se eles não se arrepender de todo o seu coração. Eu quero dizer para você que a palavra de Deus ela veio, aleluias, para curar a nossa alma. Ela veio para nos mostrar um caminho. E para você ter ciência da autenticidade da palavra, por mais que ela tenha sido escrita por 40 autores,
em lugares diferentes, continentes diferentes, mas o Espírito testifica cada uma delas. Que desde o tempo antigo ao tempo presente, ela sempre vai nos levar ao mesmo caminho, que é Jesus Cristo de Nazaré. Então qualquer pessoa que anunciar essa palavra que não te leva para Jesus, sai fora dele, é anátema, é maldito aqueles que assim o anunciam. Mas só que aquele que busca velar pela palavra, para que o Espírito Santo venha trabalhar dentro do teu coração e fazer com que você entenda que Jesus te ama, mas não do jeito que tu tá, aleluia, porque Ele quer transformar a sua vida, Ele quer fazer de você uma nova criatura, um espelho de Cristo sobre essa terra, que um dia pecava, que um dia errava, que um dia matava, que um dia fazia abominações, mas a partir do momento em que conheceu Jesus, se transformou uma nova criatura, aquele que não mais faz aquilo que fazia no passado, mas aquele que faz a vontade de Deus. Então que o Senhor possa falar contigo nesta manhã, que o Senhor Jesus possa falar contigo dentro dessa palavra, porque às vezes você, por não ser um escritor, você não vai conseguir mudar o que está aqui, nas atualizações que muitos têm feito. Mas só que a partir do momento em que se anuncia errado, colocando o rebanho de Deus para pecar contra o Senhor, achando que a Bíblia está dando respaldo para o erro, você está sendo um dos que estão acrescentando heresias dentro da palavra e trazendo condenação para si mesmo. A Bíblia diz que o homem pode cair até 6 vezes, que na 7ª Deus levanta. Isso é Deus dizendo para mim e para você, que o homem é imperfeito. O homem ele falha, o homem ele erra, o homem ele cai, mas se ele se arrepende de todo o coração diante de Deus, nós temos um Deus que levanta, nós temos um Deus que limpa, nós temos um Deus que sara, nós temos um Deus que exalta, mas para isso acontecer é necessário encontrar pessoas que estão dispostas a se arrepender de seus pecados. Muitos hoje não teve encontro com Jesus porque ele gosta do que faz, e quando a pessoa gosta do que faz, aleluias, jamais ele vai aceitar a palavra do Senhor. Por isso que nós que ministramos a palavra temos que tomar um grande cuidado na presença de Deus. Porque no dia que eu ou você tomar a decisão de fazer algo que é desagradável aos olhos de Deus, Deus não vai intervir na nossa decisão. E se eu e você assim o fizer e não se arrepender, nós vamos pagar um alto preço. Aleluias. Mas se eu e você se arrepender mediante esse ato, o Senhor não vai nos rejeitar, pelo contrário, Ele vai nos ajudar para que nós venhamos nos manter em pé na presença do Senhor. Não acrescente nada da carne na palavra de Deus, porque não é preciso. Simplesmente ministre a verdadeira palavra, porque é ela que salva, que liberta e cura aqueles que necessitam de um grande milagre na presença de Deus. Não seja desses que anuncia a palavra de forma errada porque vive o pecado em sua vida, mas seja daqueles como Micaías, como Estevão, como Elias, como Daniel, como Ezequiel, como Jeremias, aleluias, que mesmo tendo sido levado, aleluias, à prisão, mesmo tendo sido chicoteado, mesmo tendo passado por situação difícil, mas ele não negou a sua fé e manteve a verdadeira palavra, a verdadeira profecia, que não somente se cumpriu, mas tem cumprido até os dias atuais a qual nós vivemos. João, ao escrever Apocalipse, ele foi fiel nas palavras em que Cristo anunciou ao seu coração. Então eu entendo que o Senhor Jesus está contando com você, que é fiel a Ele, que é fiel à palavra e que não vai distorcer pelos seus próprios deleites, mas vai permanecer firme para que a glória de Deus seja na sua vida e sobre todos aqueles que assim ouvir a palavra de Deus e ter a grande certeza que a palavra vem sim para transformar e mudar e salvar aqueles que se encontram perdidos. Fica com essa palavra de meditação. Tem muito mais coisas que o Senhor falou comigo. Tem muitas outras coisas que o Senhor assim ministrou ao meu coração. Mas como o vídeo vai ficar muito grande, então eu vou trazer somente até aqui para você entender que muitos não conseguiram mudar atualizando a escrita, mas tem mudado a palavra em cima de altares. Não seja como esses, seja diferente, porque Cristo conta com você.
Lembra da onde Ele te tirou e lembra aonde Ele te colocou, porque isso vai ser a fortaleza que tu precisa para entender que foi Ele que te tirou do lugar de humilhação e te colocou no lugar de honra. E se assim Cristo fez por ti, então faça por Ele, pelo menos buscando ser a cada dia fiel ao teu Senhor. Não seja desses que ao errar e pecar, ele busca argumentos bíblicos para defender os seus pecados, porque um dia Jesus vai vir buscar a sua noiva. E no dia que Ele vir buscar a sua noiva, pode ter certeza que só vai com Ele aqueles que verdadeiramente forem encontrados com suas vestes limpas e, aleluia, louvado seja Deus, e vão estar aptos para subir para o reino do Senhor. Fica com essa palavra de meditação e que o Senhor Jesus abençoe a sua vida grandemente para a glória de Deus.